Boa noite. É uma alegria estarmos aqui reunidos para a gente dar continuidade ao estudo do, do livro, do livro, dos princípios fundamentais. A gente está hoje no 10º princípio, que é imortalidade da alma. Então, hoje a gente está estudando o princípio imortalidade da alma, dentro do projeto Espírita Religare. E é bom a gente lembrar que Kardec ele usava a expressão alma para se referir ao espírito da pessoa que está encarnada. Então, a gente que está encarnada, a gente fala assim, ao invés de falar espírito, a gente fala alma. Então, essa imortalidade da alma é a imortalidade do espírito nosso, de que nós que estamos encarnados. Baseado nisso, essa questão aqui, 83 de O Livro dos Espíritos, ela é uma questão mais longa, mas o início dela, que se refere à pergunta, fala o seguinte: os espíritos terão fim? Então, essa parte é muito objetiva. Os espíritos, né, a nossa alma, vai ter fim? E a resposta que os espíritos superiores dão é: a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos dizer por hora. A pergunta é muito maior, né? Então, quando Kardec se referiu a isso, os espíritos terão fim, ele está falando muito mais. Olha só, compreende-se que o princípio de que os espíritos emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um fim, terá um termo. E se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se degradará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender uma coisa que teve começo que não tenha fim. Então, aqui Kardec está sendo muito claro, né? Olha, os espíritos terão fim, eles são criados, a gente é criado, simples e ignorante, a gente já estudou outros princípios, né? Um dos primeiros é espírito, então todos nós somos criados simples e ignorantes, então fomos criados, mas fala que não tem fim. Aí ele falou assim, mas como assim? Não tem fim? Vocês responderam, mas e a individualidade, né? Vai ter um fim, assim, a gente vai deixar de perceber que fomos Tatiana, cada um foi, né, o que é agora nessa vida, nessa existência e em outras. Isso vai ter fim? Ou em algum momento isso degrada, igual acontece com tudo que é matéria, né? Tudo que é matéria, em algum momento degrada e volta para o todo, né? A gente pensa assim, uma folha que cai, daqui a pouco ela se desintegra ali, os elementos vão voltando para a Terra. Isso acontece com tudo. E o espírito, não? Por que não? Aí ele vai falar, há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante, tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Então, aqui eles são muito claros, né? Ó, tem hora que tem uma limitação mesmo, a gente está na matéria, então tem coisa que a gente não vai acessar. Então, nossa inteligência aqui, ele fala assim, é limitada, né? Mas não é por isso que é para a gente desconfiar. Tem coisa que a gente ignora agora, mas que depois a gente vai entender. Por enquanto, certeza de que não tem fim. Os espíritos foram criados e não tem, né? Não vai acabar. E aqui lembrando uma passagem do Evangelho, que está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 3, que relata o seguinte: tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, essa parte aqui está falando que Jesus tomou só esses 3 discípulos e levou para esse alto desse monte, e eles 4 juntos reunidos, diante deles, Jesus transfigurou-se. Falou que ele resplandeceu como o sol, olha só, e as vestes tornaram-se brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Falando com Jesus, apareceram Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Essa parte aqui, até a Rose Leite fala com a gente assim, né? Que Pedro, tá bom aqui, não vamos descer mais não, vamos ficar nesse lugar aqui com Moisés e Elias, essa luz, isso, né? Não, eles estavam ali se preparando nessa vinda de Jesus que veio para poder deixar os passos e era para voltar, né? Para descer do monte e levar isso para as pessoas, não nesse momento. Jesus pede para eles não contarem nesse momento. Mas olha que curioso, que ele está ali tão admirado com isso, com Moisés e Elias, que já tinham morrido há muitos anos, inclusive Moisés, né? Se for pensar assim, Moisés, muito antes, Antigo Testamento, bem no início, e Elias também, um dos profetas que também viveu bem antes. Então, eles sabiam que aqueles 2 que estavam ali são almas que o corpo já morreu, são espíritos. Então, isso aqui é uma prova também da imortalidade. Agora, essa passagem continua, e estando ele ainda a falar, Pedro continuava falando, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é meu filho, é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Então, vocês imaginem que um minutinho antes eles estavam lá felizes de estar vendo, assim, né, Jesus, aquela luz, e os 2 que já tinham partido, ou seja, confirmando da existência da vida após a morte do corpo, por vir uma fala que eles não estavam vendo da onde, fala assim, esse é meu filho, então assim, é Deus que está falando ali, né, mandando esse recado, eles se assustaram grandemente. E aí Jesus fala para eles. Jesus, aproximando, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Então, isso não deve ter durado tanto tempo, né, pelo relato aqui, mas fala que, assim, no momento ele está numa glória, não, vamos ficar aqui está ótimo, leva aquele susto, e aí Jesus toca e fala, vamos voltar aqui para a matéria, né, levantai-vos, não tenhai medo. E Jesus está sozinho já naquele momento. Mas é uma prova, eles tiveram certeza absoluta que Jesus era diferente, né? Então, assim, nesse sentido, o Espiritismo possibilitou que nós também, por muitas vezes, tenhamos acesso a esse, olha, isso aqui está escrito na Bíblia, isso aqui já é dito há muito tempo, mas espíritos diversos vêm comunicando coisas do plano espiritual, esclarecendo. Então, o que Jesus esclareceu lá e que se perdeu, a gente tem retomado com a bênção dos ensinamentos que os espíritos superiores nos trazem. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, em que se transforma a alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, aqui está se referindo o espírito encarnado. Então, estamos encarnados, o espírito está aqui, a gente fala alma, né? Só a nomenclatura mesmo. E o que ela vai acontecer com a nossa alma, né? Isso eu acho que é mais para diferenciar, né? Que a gente tem corpo e alma. Então, o que acontece? O corpo morreu e a alma, no instante da morte, ela volta a ser espírito, retorna ao mundo dos espíritos, que é o lugar perene, é o lugar. Não é verdadeiro, porque aqui também é verdadeiro, né? Mas assim, é o lugar que fica muito mais tempo, aqui é muito temporário, né? Então é como se fosse verdadeiro lá mesmo. E aqui volta a questão da individualidade, né? Kardec faz essa pergunta lá na questão 83 e volta na 150 agora, olha. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim. Não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então, essa parte aqui, será que existe a possibilidade da gente esquecer, da gente deixar de ser quem a gente é, né? Assim, olha, isso que eu vivi aqui não vai ficar guardado, isso vai se perder, né? Como uma folha que volta para a terra ali tudo misturado, isso vai acontecer em algum momento, a gente perde alguma coisa que a gente viveu, alguma das experiências.
Não, ela conserva a individualidade. E nesse sentido, quando a gente estudou, né, o princípio reencarnação, isso fica mais evidente que os laços são mais mantidos por causa disso. Os laços que a gente tem com as pessoas que a gente ama agora, eles se perpetuam aí e vão, assim, a gente agora está vivendo uma determinada família e tem vários laços de amor aqui, esses laços são conservados por causa da reencarnação. Se a gente fosse criado assim, ó, criado e só tem uma existência aqui e morreu, acabou, né? Perde a individualidade, alguma coisa assim, a gente não teria de onde vir esse laço que foi construído. Então, ele é muito mais forte à medida que ele vai sendo construído e resgatado, e no plano espiritual a gente se aproxima novamente, a gente tem nova encarnação, e depois... Então, esses laços vão ficando mais fortes, né? As pessoas que a gente tem essas afinidades, esse amor vai até aumentando. E não perde a individualidade. Então, a gente vai para o plano espiritual, a gente mantém, né, essa memória do que a gente está vivendo agora e do que a gente já viveu em outras existências. Ele continua com essa questão, né, desdobramento da 150, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? O corpo material foi-se, né, ficou aqui na matéria. E o espírito que volta para o plano espiritual, essa alma, o que acontece com ela? Como é que ela percebe que continua sendo, né, aquele ser individual? Aí ele fala que tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e de que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, a gente também estudou esse princípio, né, um dos princípios fundamentais é o perispírito, e é ele que guarda a memória. Então, quando a gente desconhece que existe um laço aí que faz o corpo se ligar à alma, né? Ó, tem o espírito e tem o corpo. Então, enquanto está encarnado, a gente chama esse espírito de alma. Então, o que liga os dois é o perispírito, que tem mais matéria do que o espírito, mas que não é material igual ao nosso corpo aqui, tanto que a gente não vê o perispírito dos espíritos que estão cerca de nós, mas é nele que fica guardada a memória, né? Então, por isso que tem a individualidade, porque continua guardado ali no perispírito. Aí fala assim, na questão 152 agora, que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Dá um jeito de ter certeza disso, né? Que prova que a gente pode ter que continua? Para ser imortal, né? A alma imortal ela tem que continuar existindo ali. Como é que vai continuar essa individualidade? A pergunta que eles nos fazem. Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, nós que somos espíritas, temos muitas dessas comunicações. Vocês imaginam na época que Kardec estava organizando a codificação, que tinha comunicação com relação a do Livro dos Espíritos, que, por exemplo, uma pergunta ele fazia para várias médiuns diferentes, em locais diferentes, para poder confirmar. Então, essa comunicação era o tempo inteiro, e os espíritos vinham e eles mantinham o que eles tinham sido na última existência, igual o perispírito fala ali, né? Ele tinha sido, ó, aquele ali, eu fui Tatiana agora, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou continuar com essas características, e vou responder como Tatiana, acessando outras coisas que eu vivi em outras existências, mas com essa mais recente, como sendo uma referência mais próxima, para que as pessoas até possam conhecer, né, a última. Claro que isso não é uma regra geral, mas muitas preferem ficar com essa última existência. Então, essas comunicações, se a gente procurar e olhar, a gente tem essa certeza, essa prova. Se a gente não ficar, né, querendo fechar os olhos para ver o que está bem na nossa cara, por vezes. E Kardec comenta essa questão, então aqui é uma parte do comentário, que fala o seguinte: os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados. E se por isso entende que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Então, se a gente pensar que olha, tá aqui, cada um é uma gota d'água, o oceano tá ali, a gente vai cair, vai misturar tudo, perde a individualidade, isso está errado. Estarão certos se entenderem
pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é elemento. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, tem muitos outros espíritos lá, mas cada um continua com a sua individualidade. Então, não tem esse de voltar para o todo universal, tudo misturado, pelo que os espíritos superiores nos disseram, e Kardec organiza aqui para nós. Fala assim, ó, a individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser até contestados, mas não pode ser posto em dúvida quando se manifesta por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como artigo de fé, mas o espiritismo a torna patente, de certa maneira, material. Então, com o espiritismo é quase que palpável aqui, olha, continua, porque aquele ser que desencarnou, às vezes um ente querido nosso volta, escreve com a letra dele, assina com o jeito que ele assinava, conta detalhes que só quem era da família muito íntimo sabia. Então, ele acessa, o corpo dele morreu, mas ele está no plano espiritual, né, e ele continua com a memória, com tudo que ele tinha vivido aqui. Então, assim, ele transmite isso, precisa de um médium para fazer isso, né? Mas isso a gente acessa, né? Às vezes com uma coisa escrita mesmo, com um papel ali, fala, foi fulano que escreveu, né? Então, assim, essa certeza da individualidade. E até aparições, né? Então, hoje acho que é mais raro, mas tinha as questões da materialização. Então, o perispírito ficava visível. Então, a gente tem vários relatos, inclusive em livros bem sérios do espiritismo mesmo, que conta, né, que o William Crookes fez várias experiências e foi, pesou, mediu. Então, assim, estava ali, né, acontecendo mesmo a aparição ali, que a gente chama de, né, aquela materialização. Então, isso são situações que se comprovava que o espírito continuava com as características de que tinha aqui na vida material. E aí, a questão 153, Kardec pergunta, em que sentido se deve entender a vida eterna? Aí vai falar, é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, a vida do espírito não acaba, ela é eterna. O que morre sempre vai ser só o que é material aí, que é o corpo, que é transitório mesmo. Então, a alma retorna à vida eterna assim que o corpo morre. O que Kardec continua perguntando, mas não seria mais exato, né, mais certo a gente falar de vida eterna só quando a gente está falando de espírito puro, que já atingiram um grau de perfeição e aí não tem mais provas a sofrer? Aí ele vai falar, não, isso aí é a felicidade eterna. Então, a vida eterna, ela pode ser que a gente ainda precise expiar, pode ser que a gente ainda tenha coisas a reparar e precise viver no mundo de provas e expiações. Então, assim, e viver novamente, e vir novamente a sofrer dores, né, de estar encarnado e tal. Mas ele fala assim, mas não é vida eterna só dos espíritos puros? Não, esse aí é a felicidade eterna. O espírito puro já alcançou a perfeição, então ele não precisa mais de sofrimentos e etc, né? Então ele já tem esse conhecimento, já tem, né? Tá puro, perfeito. Então isso é a felicidade eterna que todos nós estamos caminhando para lá, cada um no seu ritmo, né? Cada um no seu passo. Dando um salto agora lá na questão 218, o espírito encarnado conserva algum traço dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, a gente já teve outras existências. Quando eu encarno, eu trago alguma coisa que estava nessas existências anteriores, né, que eu vivi lá? Então, resta-lhes uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Então, fica algo, tem uma ideia inata em nós. Então, ele continua com a pergunta. Então, a teoria das ideias inatas não é quimérica, não é só uma ilusão? Não, pois que os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Então,
Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vai acessar isso de uma maneira mais tranquila. Agora, não fica tão óbvia por vezes essa imortalidade, esse como é que eu acesso isso, mas esses conhecimentos que a gente adquiriu nessa existência e anteriores, quando a gente volta para os planos espirituais, a gente acessa tudo isso. Quando a gente está liberto da matéria, a gente recorda, de acordo com o nosso grau de adiantamento no plano espiritual, porque pode ser que a gente esteja aqui preso em alguma coisa e nem percebe que desencarnou, né? Claro que não é uma regra geral, falar assim, todo mundo que desencarna vai instantaneamente já lembrar de tudo, né? Depende do nosso nível, né, de evolução quando a gente tiver chegado lá no plano espiritual. Mas que a gente vai acessar isso em algum momento, sim, isso não se perde. Não perde nada do que a gente adquiriu de conhecimentos. E aí, conhecimentos bons e ruins, a gente vai adquirindo as duas coisas, né? Vícios e virtudes, assim. Que a gente fica tentando deixar os vícios, né? Ficar afastando de nós as imperfeições e acumulando coisas boas aí, virtudes. Então, durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele teria sempre de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Então, se a gente esquecesse tudo, não tivesse nenhum vínculo com alguma existência anterior, é como se toda vez a gente começasse do zero. Igual uma criança que tem que aprender, tem que aprender a falar, aprender a ler, aprender a andar, aprender. E aí o espírito tem muita coisa para aprender, né? Tem muita coisa. Então, se a gente fosse assim, começou do zero toda vez, não, alguma coisa a gente já traz, tem uma intuição aí, tem alguma coisa que a gente acessa que vai guardando, senão a gente teria que começar do zero toda vez, como se a gente fosse criança espiritual, né? Quando encarna, volta a ser criança e esquece, mas o espírito não, o espírito vai guardando isso, vai ficando cada vez mais consciente das coisas, né? E vai adquirindo essas virtudes e seguindo. Então, qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, e aí tem outros, né, etc. aqui, que já aprende a tocar piano, só de ter visto um piano na frente já senta e toca, que, né, pinta com uma perfeição, sem nunca ter tido aula de nada disso. Então, essa questão 219 aqui, fala assim, da onde que vem isso, né? Que a pessoa tem uma habilidade ali que às vezes fala assim, como assim, né? Aprendeu a falar inglês sozinho, do nada, aprendeu a falar tal coisa. Então, ele vai falar isso, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Então, da onde que vai vir isso? Da onde que vem da memória da pessoa que ela toca piano ali assim, do nada, né? Uma criança sentou no piano e tocou. Às vezes até uma pessoa muito simples, né, que não teve acesso a sentar no piano uma vez. Tem uma história que um pedreiro estava trabalhando num lugar e chegou ali um piano, nunca tinha sentado perto do piano, chegou e tocou. Quer dizer, isso estava dentro dele já, né? Ele já tinha adquirido isso, né? Onde que pode estar? Só na alma, só no espírito mesmo. E os corpos, não. Os corpos aqui muda, né? A gente vai trocando. Igual a gente troca de roupa, a gente troca de corpo. Então, não fica registrado no corpo. Esse corpo, sim, vai perecer, vai para a matéria, vai desintegrar. O espírito, a nossa alma, não. E tem uma questão que é uma das provas da imortalidade da alma, que a gente poderia considerar, que é a experiência de quase morte, que é abreviada por EQM. Tem documentários acerca disso, vários relatos, livros, muitas pessoas estudam isso, né, ao redor do mundo, e vai falar que a experiência de quase morte é o estado da morte clínica experimentado durante alguns momentos, após os quais a pessoa retorna à vida do corpo físico. Os relatos de que se passou, feitos aos médicos e enfermeiras, por indivíduos de várias culturas e crenças, coincidem com o que diz o Espiritismo e demais religiões reencarnacionistas. Então, isso aqui está nesse livro Morte, Uma Luz no Fim do Túnel, e falando que muitas pessoas de lugares diferentes, de religiões diferentes, de tudo diferente, e relata muito parecido com o que acontece. Olha, eu cheguei no plano espiritual, vi tal coisa, a gente até ouve falar desse túnel, né, de luz, e encontra pessoas. Então,
isso vai sendo confirmado, tem pessoas pesquisando isso, investigando mesmo essas experiências de quase morte, que a pessoa tem uma morte momentânea, por exemplo, fica, sei lá, 8 minutos debaixo d'água, então o corpo morreu, mas ela, de alguma maneira, ela volta, então ela morreu e naquele momento que ela estava morta, o que aconteceu? Aí ela consegue lembrar de coisas e dar detalhes, e, por exemplo, tem gente que morre e tá morta ali, quando ela volta, ela fala assim, tem uma coisa minha que vocês guardaram na gaveta tal, mas que não tem como ela ter acessado, sabe? Tem uma coisa em cima do telhado aqui desse prédio aqui do hospital, que tá assim, e que ninguém nunca viu. Aí vai ver, a pessoa realmente saiu do corpo, relata coisas, então a alma descolada do corpo. Isso assim, a alma, né, essa certeza disso, né, que a alma vive independente do corpo. O corpo vai perecer e a imortalidade da alma, né, com essa memória, né, com esse acesso à individualidade. Seguindo, as pessoas que viveram uma experiência de quase morte, uma EQM, relatam ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos nos breves instantes de uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal subsequente. Entre essas ocorrências, afirmam encontrar, após a travessia de um túnel ou de outras passagens, seres de luz que as acolhem carinhosamente. E fala que é frequente a recepção pelos parentes e amigos falecidos. Então, várias pessoas relatam que viu um avô, um pai, uma pessoa, um parente, um amigo que foi lá recebê-lo e aí que depois volta, né? Isso a gente vê em filmes também, esse relato, assim, né? Esse retrato para a gente enxergar um pouco melhor isso. Então, isso também é uma das evidências que a gente poderia considerar que, olha, a imortalidade da alma é uma realidade, né? Isso acontece, várias pessoas relatam isso, né, ao redor da Terra, pessoas diferentes, e numa época que nem tinha tanto acesso a essa comunicação, porque você, tá relatando igual porque viu. Não, isso já acontece muito antes dessa comunicação difusa que a gente teve com a internet. Uma experiência de quase morte é relatada no livro Céu e Inferno. Na segunda parte do livro, quando está falando dos espíritos medianos, o médico, senhor Cardon, ele relata uma experiência de quase morte. Ele era materialista, mas ele acertou o dia da morte dele e ficou alguns minutos morto. Voltou e fez relatos aos filhos, esposa, a mãe dele também estava perto, amigos, outros familiares. Então, essa parte aqui, ele tem uma riqueza, esse detalhamento que ele fala, que ele era um médico, trabalhava em navio e foi ficando muito materialista, muito materialista. Aí ele vai trabalhar num lugar no interior, numa cidade pequena, mas ele percebe que ele tem um problema sério do coração. O coração dele está com um tamanho diferenciado, e ele percebe que não tinha cura e que ele ia morrer em breve. E ele acerta, com 2 meses de antecedência, o dia que ele ia morrer. Cerca de 2 meses, ele fala, vou morrer no dia tal, dia de certeza. E ele junta os familiares e vai fazer uma última comunicação. E a hora que ele vai fazer essa comunicação, ele morre, ele vai ficando roxo e morre. E aí a mulher dele até tampa ele assim para os filhos, ele tem 3 filhos ali perto, para os filhos não verem. E ele fica um tempo morto e ele volta. E quando ele volta, o relato, seguindo aqui, fala que ele morreu. Mas após a sua desencarnação, ele ficou com uma expressão diferenciada. E esses fatos foram relatados por amigos próximos, né, relatados a Kardec, e ele foi evocado na Sociedade de Paris e fez um rico relato. Vale muito a pena ler esse relato, tem 3 páginas, mas assim, tão bonito. E ele vai falando que o relato do amigo primeiro, falando que ele ficou, né, quase roxo a primeira vez, aí ele morre. Aí quando ele volta da morte, que ele chama de 2 mortes, Kardec fala assim, como é que foi essa experiência de 2 mortes, né? Então quando ele volta dessa morte e ele dá um relato para as pessoas que estavam ali reunidas, tinha várias pessoas, ele está iluminado, ele está com semblante, fala que um semblante assim, nossa, sabe assim, maravilhoso, todo mundo ficou admirado com a expressão dele, e ele relatando as maravilhas que ele viu no plano espiritual, de como é que era, e todo maravilhado, e ele era ateu, né, materialista, e ele volta com certeza da existência de Deus e pede para os filhos viverem, né, com fé, pedindo para ser espírita, né, para poder estudar. Então, assim, na verdade, nesse momento ele não pede para ser espírita, ele pede para ser espírita no momento que ele faz, que eles evocam, e ele pede para eles fazerem uma prece,
para sempre lembrar de fazer uma prece, de agradecer por a oportunidade de ser espírita, de poder ter esses conhecimentos que o espiritismo clareiam acerca da vida espiritual, né? E fala também que a prece é uma caridade entre os dois mundos, ele valoriza a prece, é tão bonito o jeito que ele fala da prece, até que vale a pena a gente ler um pedacinho, que ele fala assim, olha a parte que ele fala: eu era médico incrédulo, para mim a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas. Então, eu achava que aquilo inventaram só para umas pessoas aqui que não questionam muito as coisas aceitarem e tal. Aí ele vai falar assim, olha, o consolo da prece, né, que é uma bênção, a prece é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Então, ele vai falar da prece como a prece que alivia, que consola, e vai falar que fala que o rico precisa dar muito, que o pobre também pode dar, falando da importância da caridade, né? O fruto é a caridade, é considerar que todos os espíritos são irmãos. Então, falando dessa fraternidade universal, então, mas ele fala com tanta clareza, assim, e de como ele se transformou. Kardec pergunta se na primeira vez que ele desencarnou, já logo, né, a primeira morte, ele viu esse céu maravilhoso, assim, que ele ficou, como é que foi? Você foi rápido, foi devagar? Aí ele falou assim, esse tempo é diferente, é tudo muito outro acesso, e ele vai falar que na segunda vez que ele morre, ele ficou com sofrimento. Falei assim, mas como a primeira vez você não teve? Tipo assim, foi um presente. Eu pude voltar e falar para as pessoas da minha família desse relato de como isso foi tão positivo, assim, de como é que valia a pena acreditar. E só o fato dele ter morrido, ter acessado o plano espiritual, ter certeza de que a vida continua, ter certeza de Deus, da existência e tal, e voltar com fé, isso mudou a segunda morte dele. Ele falou assim, que ele percebe que foi diferente, que foi como se fosse um presente, porque ele era uma pessoa de bom, né? Espírito, ele era uma pessoa de bem. Espíritos em condições medianas, ele não tinha grandes dívidas, então ele era materialista. Então, quando ele acessa isso, ele muda, assim, né? E ele fala que ele não é só porque ele era materialista, não. Além disso, ele ficou um pouco revoltado com a doença dele, que ele era muito novo, e ele não aceitava, nossa, ele morrer novo, deixando, né, esposa, filhos. Então, ele se revoltou um pouco, então ele teve que, né, tinha uma certa dívida com relação a isso, então não estava tão tranquila a vida dele no plano espiritual na segunda vez que ele morreu. Na primeira foi o presente de ter esse acesso e poder relatar para os familiares. Então, essa experiência de quase morte relatada no livro Céu e Inferno. Então, duas mortes. Uma outra questão também com relação a uma das provas da imortalidade da alma, nesse livro, Cartas e Crônicas, que é o livro de Humberto de Campos, né? Humberto de Campos, ele assina Irmão X aqui, por causa de questões jurídicas. Lá no capítulo 33, o Humberto de Campos vai fazer um relato. Ele vai se referir a um jornalista que foi a público falar que os mortos só psicografavam textos, obras literárias, porque não tinham comunicações mediúnicas com pinturas e músicas de célebres artistas. Então, falando assim, vocês só estão escrevendo texto, né? Porque Humberto de Campos era um escritor e voltou escrevendo outros livros já do plano espiritual. E esse jornalista foi criticar isso. Como assim? Só vem gente para escrever, não pode fazer outra coisa? Não tem outras habilidades artísticas, né? Aí falou assim, por que não vem fazer igual Chopin, ou então, né, pintar igual... Ele cita mesmo os artistas aqui que ele... Por que não volta um Da Vinci para pintar alguma coisa, um Chopin? Só vem esses escritores para poder fazer, né, esse monte de textos e tal. Então, quando ele faz essa crítica, Humberto de Campos é muito polido, assim, ele vai falar assim, se eu também tivesse, ele usa uma palavra assim, se eu também tivesse nesse macacão de carne, ou seja, se ele tivesse encarnado, talvez ele pensasse igual esse jornalista que estava fazendo essa fala, sabe? Mas ele vai falar da dificuldade de encontrar médiums que pudesse, né, dar essa comunicação com relação às músicas, por exemplo, que tivesse o preparo para poder, por exemplo,
uma nota, sei lá, como é que dá o nome, quando é de piano, dessas assim, super elaboradas, assim, a pessoa tem que entender um pouco, né? Então não tinha pessoas suficientemente preparadas, por vezes, para poder fornecer essa comunicação. E ele falou assim, mas que já existiam no Brasil e em outros povos médiuns, sim, do som e da cor, edificando notáveis realizações que você desconhece. Então, não é porque ele não estava sabendo que tinha gente, né, dando comunicações mediúnicas em outras áreas artísticas, né, da música e da pintura, é que não tinham. Tinham sim, mas que era mais difícil encontrar. E ele vai falar de um jeito interessante, como assim, a gente aqui no plano espiritual que está mandando essas cartas, esses livros, esses textos, não é para que a gente seja ovacionado, para que a gente receba méritos por esse texto. O objetivo é outro. A gente não está fazendo simples literatura, Humberto de Campos está falando isso, né? Ele fala aqui, a gente está utilizando os talentos da palavra como o artífice que se vale dos méritos do tijolo para erguer o edifício humano. Então, o objetivo aqui é ajudar a nós mesmos, os que estão encarnados aqui. O edifício humano, né, construir as pessoas. Então, fala assim, não é apenas retificar as faltas, porque pode ter dito coisas que não estavam corretas quando estava encarnado, e quando chega no plano espiritual e tem acesso a outra realidade, quer vir contar. Então, para retificar faltas, mas também para contribuir na edificação da justiça e do amor, da solidariedade e do bem, da responsabilidade e do entendimento entre as criaturas. Então, olha o que eles estavam visando com esses comunicações, com esses livros, vários que Chico Xavier psicografou, né, de Humberto de Campos e outros. Então, assim, é mesmo que a gente fosse ajudado aqui, nós que estamos encarnados, tivéssemos acesso a isso aqui para a gente mudar essa nossa edificação, né, no sentido da justiça, do amor, da solidariedade, olha, olhar o outro, ver o outro, poder ajudar, o que eu posso fazer, todo mundo pensando assim, imagina que terra é essa aqui, todo mundo está querendo ajudar de verdade, né, com verdadeira intenção, sem interesse pessoal, não quero ajudar porque eu vou ganhar um tijolinho no céu, não, quero ajudar porque fazer o bem deveria ser a nossa natureza, né, caminhar para essa natureza de olhar o outro, o que eu posso ajudar, onde eu posso ser útil, e ele vai dar uma certeza para nós aqui, ó. Olha Humberto de Campos. Buscamos simplesmente informar a vocês que a morte não existe e que o túmulo é uma espécie de cabina fotográfica, revelando o verdadeiro retrato de nossa consciência. Então, não existe a morte. O túmulo, o corpo ficou ali, mas continua vivo. Então, até no livro Boa Nova, que também é de Humberto de Campos, no prefácio ele fala isso, né? Se eu não falo eu creio mais, eu sei, eu tenho certeza, você acessa as coisas e tem certeza de como é que funciona. Então, não vai contar esse presente? Se encontra um médium que pode fazer essa caridade de nos trazer essas informações, então, assim, a gente tem que ser muito grato mesmo a esses espíritos que se deslocaram para nos dar essas comunicações, essas certezas, né, que a gente está aqui e, né, tem um propósito e que é para a gente continuar firme aí, que a imortalidade está garantida. Tem uma outra questão, então, se referindo a isso que na música parece que não aconteceu, né, essa comunicação. Almi Sater tem um vídeo que está no YouTube que ele relata, é um programa de televisão da Inesita Barroso, que a música, tocando em frente, aquela música, ando devagar, porque já tive pressa. Então, essa música foi feita por ele e por Renato Teixeira, em poucos minutos. Ele afirma que foi uma psicografia. O jeito que ele conta brincando, fala que estava na casa dele, ele vai jantar na casa do Renato Teixeira, chega lá os dois, um violão no canto, do filho do Renato Teixeira, que ele falou assim, acho que estava até faltando corda. Os dois sentam assim, um escreve a música em poucos minutos e o outro faz um escreve a letra e o outro faz a música fica pronta. Aí ele chega em casa e toca a música para as pessoas da casa dele, fala, nossa, que música maravilhosa. E ele recebe um telefonema e é a Maria Bethânia pedindo uma música. Você tem uma música aí para mim? Não, tem uma música aqui, mas o Renato Teixeira vai gravar. Canta para mim pelo telefone, naquela época. Ele falou que ele nem conhecia a Maria Bethânia.
que ela entrou em contato com ele, mas não era assim uma pessoa próxima, não, eu não conhecia ela. Aí ela foi e essa música é minha. E, e assim, e ela gravou e essa música é esse sucesso. E se a gente for avaliar essa música, tem um vídeo na internet do Simão Pedro, um espírita, que ele vai descrevendo passo a passo essa música. Essa música é de uma riqueza. Olha só, ando devagar porque já tive pressa. Já começa assim, não, olha, eu tenho que fazer diferente, porque ter pressa não resolveu, então eu vou andar devagar. E ele vai explicando cada passo. Ele vai falando assim, estrada eu sou, estrada eu vou, estrada eu sou porque eu estou abrindo caminhos, igual esses espíritos que vieram para nós, abrindo caminhos. Estrada eu vou, eu sigo caminhos que outros abriram. Então, essa troca, essa música é maravilhosa. Vale a pena ver esse vídeo do Simão Pedro na internet, explicando essa música. E essa música foi psicografada. Quem falou isso foi um dos autores, que foi o Almir Sater, que fala isso assim, não tem como uma música maravilhosa dessa ter sido feita assim, né, em poucos minutos mesmo, assim. É um lugar completamente inusitado, sem aquele preparo ali, vamos jantar, e para aqui e faz a música. Então, ela foi um presente do plano espiritual, então, como se eles tivessem sido médiuns ali que nos trouxeram essa maravilha. E agora, né, a gente está caminhando para o final e não vai dar tempo de falar de todo esse trecho que se refere aqui, está na Revista Espírita, de 1865. Vitor Hugo, ele faz um discurso junto ao túmulo da irmã dele. Então, o título é isso, Discurso de Vitor Hugo junto ao título de uma jovem. Esse é o título que está na Revista Espírita, mas ele está falando da irmã dele, que morreu, né, que desencarnou, e é maravilhoso, mas é bem longo. Então, eu vou falar uma boa parte aqui, mas que fica o convite para que vocês também procurem, né, esse discurso aí. E Vitor Hugo é aquele escritor francês que escreveu o Corcunda de Notre Dame, que escreveu Os Miseráveis, e ele é espírita, né? Ele foi espírita. Então, quando ele está lá, na hora do sepultamento, e ele faz esse discurso aqui para a irmã dele. Ele começa assim, em algumas semanas, ocupamo-nos de duas irmãs. Casamos uma e sepultamos a outra. Eis o perpétuo tremor da vida. Inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino. Então, aqui está parecendo meio triste, né? Olha, uma irmã casou e a outra foi sepultada. Então, perpétuo temor. Inclinemo-nos ante o severo destino. Aí ele continua. Inclinemo-nos com esperança. Nossos olhos não foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência nasce da faculdade de amar. Então, é para a gente ter esperança. Os nossos olhos, aqui a gente tem dor, a gente está no sepultamento, a gente está triste, a gente não vai ver essa pessoa por um tempo, mas não foram feitos para chorar. A fé numa outra existência nasce da faculdade de amar. Então, esse laço, esse amor que a gente estabelece, ele não vai embora no túmulo. Então, esperança nisso, né? Nessa certeza aí. Não o esqueçamos. Nessa vida inquieta e apaziguada pelo amor, é o coração quem crê. O filho conta encontrar com seu pai. A mãe não consente em perder para sempre o filho. Essa recusa do nada é a grandeza do homem. Então, a gente tem certeza de que não, eu não posso deixar de ver aquele meu filho, aquela minha mãe, aquele meu pai, aquele meu irmão, São pessoas que a gente estabeleceu um laço tão seguro, de certeza disso, e é o coração quem crê nisso. Essa esperança, essa certeza é no coração. Então, esse crer aqui, né, a gente guarda em nós mesmo. Então, é a recusa do nada, né? Isso nos faz grandes. Então, só lembrando que Chico Xavier, ele escreveu muitas cartas consoladoras. Isso também é uma prova da imortalidade, né? Muitas cartas para mães que estavam muitas vezes desesperadas, pais, famílias, porque tinham morrido filhos jovens, em situações até com assassinato. Então, e ele escrevendo essas cartas, algumas delas, 3 delas, viraram um filme, As Mães de Chico Xavier. Então, nesse filme, As Mães de Chico Xavier, a gente pode constatar que aquilo ali baseado em fatos reais, que no Brasil, até uma das cartas
inocentou uma pessoa, um pai que era ateu, foi lá no júri, lá no tribunal, lá diante do juiz, virar e falar assim, olha, eu não sei porquê, não me pergunte como, mas foi o meu filho que escreveu essa carta e foi um acidente, ele não foi assassinado. Então, assim, uma carta consoladora interferiu numa sentença. É certeza da imortalidade da alma. Então, quando a gente procura sinais assim, a gente vai tendo essa certeza e isso vai acalmando nosso coração, vai dando que a gente, olha, que bom que a gente está escolhendo esse caminho, que a gente, né, consiga seguir perseverante. E olha que Vitor Hugo fala para nós, né? É o coração quem crê. O coração não pode errar. A carne é um sonho, ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria a nossa existência toda sanção. Tiraria a nossa existência toda sanção. Não nos contentemos com essa fumaça que é a matéria. Precisamos de uma certeza. Quando ele fala dessa fumaça aqui, tem uma filósofa, que é a Lúcia Helena Galvão, que ela vai falar do critério de realidade, como é que mudou ao longo do tempo. Antigamente, as pessoas consideravam como realidade o eterno. E o que era dos sentidos aqui era considerado. Isso aqui não é o eterno, né? Isso aqui é matéria, isso aqui é temporário, não é o real. O real é o eterno. Então, a matéria, essa matéria aqui é real por enquanto, mas ela perece. Isso aqui, então, ela vai mudar. O que é o eterno? É a alma. Então, não nos contentamos com essa fumaça que é a matéria, que é também lá na alegoria de Platão, né, na caverna, né, tem as sombras projetadas na parede. A verdade está lá fora, né, o sol lá. Então, a matéria, esses sentidos nos limitam, a gente fica querendo prova da imortalidade, eu tenho que ver um espírito para eu ter certeza que ele está vivo, né? Esses sentidos aqui nos enganam por vezes mesmo, né? Faz essa fumaça que a gente fica misturando isso, né? A carne é um sonho, ela se dissipa. O que é matéria é essa fumaça. Vai falar, quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. O paraíso seria um inferno. Não. Digamos bem alto, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Então, é aquela história que, se a gente for pensar, uma mãe muito boa, com um filho que foi para um lado errado, sei lá, por mundo das drogas e fez coisa errada e que morreu, e aí fala assim, essa mãe foi para o céu porque ela era muito boa e o filho foi para o inferno. Como assim? Essa mãe que ama esse filho vai ficar com o suplício eterno, né? Olha, o objetivo nosso é aprender a amar. Jesus veio nos ensinar isso, veio viver isso, ele ensinou isso na prática, com os exemplos, né? Com a sua vida, o que ele fez. Então, se o nosso objetivo é amar, se a gente ama, a gente fica querendo o bem daquela pessoa, a gente vê ela sofrendo eternamente, como assim, né? Então, não tem jeito, o coração necessita dessa alma imortal para dar esse significado, né? Essa lógica, é assim que é a justiça de Deus, essa bondade, né? Mas é tão bonito esse texto, né? Amar é viver além da vida. Vitor Hugo falando isso com a irmã dele novinha, morta ali, uma jovem. Então, amar é viver além da vida. Amar, que é o objetivo do homem, né? Isso seria um suplício se a gente não pudesse continuar vivo depois que o nosso corpo morre. O coração necessita da alma. Há um coração nesse féretro, e esse coração está vivo. Nesse momento, ele escuta minhas palavras. Emily de Poutron era uma flor de alegria a desabrochar na casa. Desde o berço era cercada de todas as ternuras. Cresceu feliz e, recebendo felicidade, dava felicidade. Amada, amava e acaba de partir. Então imagina, né? Fala assim, não, ele está vivo, ela está me ouvindo, ela escuta o que eu estou falando, né? Olha, essa alegria que ela viveu aqui e tal. Então, esse coração aqui não está morto, né? O que está morto aqui é esse corpo, mas ela
a pessoa, a Emily, está viva. Quem está morto é só o corpo, o coração, a alma, né? Para onde foi? Para a sombra? Não. Nós é que estamos na sombra. Ela está na aurora. Então, essa comparação que Kardec faz também, muito nítida, né? Fala assim, olha, imagina que a gente está aqui preso junto com a pessoa que a gente mais ama, numa mesma prisão. E eu e essa pessoa que eu amo muito, que eu quero muito bem, meu irmão, meu filho, minha mãe, a pessoa que eu amo muito. Aí, a pena da pessoa acabou primeiro, ela saiu da prisão. A gente vai ficar triste? A gente que está na sombra, né? Aqui, ó, nós é que estamos na sombra. A pessoa que o corpo dela morreu, ela já foi para o plano espiritual. Então, essa imortalidade dá esse consolo, né? Então, que a matéria tem suas limitações e o corpo, que é essa sombra aqui, né? Ela que foi para a sombra? Não, nós é que estamos na sombra. Ela está na glória, na verdade, na realidade, na recompensa. Essas jovens mortas que não fizeram nenhum mal na vida são bem-vindas no túmulo. E sua cabeça se ergue suavemente para fora da sepultura para uma coroa misteriosa. Então, aqui, ó, ela está na glória, na verdade, na realidade. E vai falar que se as pessoas que morrem muito jovens, sem fazer nenhum mal, imagina uma criança que morre com 1, 2, 3 anos. Tem como essa criança ter ido ou para o céu ou para o inferno por mérito próprio, por alguma coisa que ela tenha feito? Não, ela viveu pouco tempo aqui. Então, por vezes essa criança vem porque para a família aconteceu alguma coisa. No livro Céu e Inferno também tem relato de um que morreu com 7 anos, que é o menino Marcel. Ele estava em expiação terrestre, o menino número 7, que se refere. Ele morreu muito jovem e ele veio porque ele pediu para poder acelerar o processo dele de progresso, ele pediu para ter uma encarnação bem difícil, ficou no hospital com muito sofrimento e morreu muito jovem, quer dizer, esse aí já tinha cumprido, é uma coisa que ele escolheu, né? Quando ele é evocado, ele conta isso. Então, né, há casos diversos, mas pessoas muito jovens que morrem sem ter cometido mal, não tem como ela falar assim, ela foi para o inferno, né? Não tem jeito de imaginar um Deus bom fazer isso, né? Vai falar aqui, Emily de Puntron foi buscar no céu a serenidade suprema, complemento das existências inocentes. Ela se foi, juventude para a eternidade, beleza para o ideal, esperança para a certeza, amor para o infinito, pérola para o oceano, espírito para Deus. Então, espírito para Deus. Vai, alma, o prodígio dessa grande partida celeste que chamam morte é que os que partem não se afastam. Os que partem não se afastam. Estão num ponto de claridade, mas assistem como testemunhas enternecidas ao nosso mundo de trevas. Estão no alto, muito perto. Não se afastam, estão muito perto, né? Ó, quem quer que sejais, que vistes aparecer na tumba um ente querido, não vos julgueis abandonados por ele. Ele está sempre lá, está ao nosso lado mais que nunca. A beleza da morte é a presença. A beleza da morte é a presença. Então, presença inexprimível das almas amadas, sorrindo aos nossos olhos em lágrimas. O ser chorado desapareceu, mas não partiu. Não mais percebemos o seu rosto suave. Os mortos são invisíveis, mas não estão ausentes. Então, com essas palavras de Victor Hugo acerca da imortalidade da alma, perto da irmã dele que estava sendo sepultada, a gente encerra esse estudo agradecendo a oportunidade dessa bendita, né, abençoada doutrina dos Espíritos que nos consola, nos instrui, né, nos anima, nos dá esperança. Muito obrigada.